Bom, faltando pouco mais de um mês para deixar a chefia, da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot tenta adiantar, alguns trabalhos importantes relacionados à Lava Jato. Um deles é a colaboração premiada da OAS, que foi negociada como uma mega delação com mais de 50 envolvidos, mas foi reduzida para cerca de 20 pessoas entre acionistas e executivos. Outros funcionários serão incluídos como testemunhas e também lenientes. A desidratação das tratativas da OAS tem como objetivo, vou começar esse tema com você, Andreasa, concluir a colaboração antes da saída do Janot do cargo, que acontece no dia 17 de setembro. É estranho, né? Esse enxugamento é muito estranho. Quer dizer, diminuir o escopo da delação da empreiteira da OAS para que seja possível fechar o acordo antes da saída do Janot em 17 de setembro? É isso mesmo? Quer dizer, o interesse público é regulado agora pela agenda do Janot? Não, eu acho que de experiências anteriores, principalmente do Odebrecht, me parece que eles perceberam que tem muita redundância. Se você chama um montão de gente para delação, aquela fila enorme, você acaba perdendo um tempo enorme, tem muita informação dupla, dificulta as investigações. Mas tem um problema aí, Madu, nisso. É o histórico dessa delação da OAS, né? Quer dizer, você acelera ela agora, apressa, para que possa ser feita ainda sob a gestão do Janot, enxugando o escopo, porque é disso que se trata, para que caiba nesse tema, mas nós não podemos nos esquecer, em primeiro lugar, de que a PGR deveria ser impessoal, o trabalho deveria continuar, independentemente da agenda do presidente, de quem sai e de quem entra. Isso, para mim, é muito estranho. Também é uma forma de tirar a credibilidade de quem entra no lugar. Quer dizer, o que fica sugerido aí? Vamos fazer com o Janot porque a Raquel Dodge vai assumir e pode ser que não funcione. É um sinal muito ruim que se passa. E o mais grave, o que mais me incomoda nesse enxugamento, para que seja feito sob a gestão do Janot, é lembrar que em agosto de 2016... há um ano, esse mesmo senhor Rodrigo Janot suspendeu a delação da OAS quando se vazou que havia citação ao ministro Dias Toffoli. Vocês se lembram disso? Sim. Quer dizer, o Janot Verdade. que suspendeu a delação por causa desse fato, jamais explicado, é o mesmo procurador que quer concluir essa delação? Ou... É um sinal ruim também, Vera? Você acha assim? É um sinal esquisito, né? Essa delação, ela vem com problema desde o início. Primeiro, o Léo Pinheiro não queria falar. Depois, ele ia falar só ele e começou a falar e vazou essa história de que a OAS teria feito uma reforma na casa do ministro Dias Toffoli que não constava em nenhum anexo. E aí ficou essa dúvida, de onde estaria vazando aquilo? Vazou exatamente num dos primeiros momentos em que começava a haver no Supremo um certo questionamento ao Ministério Público dentro da Lava Jato. Então parecia um jeito de chantagear o ministro ou de constranger o ministro. Aí houve uma gritaria ainda maior por parte do Supremo e o Ministério Público recuou e segurou a delação. Aí Léo Pinheiro, voltou a negociar via Curitiba a retomada da sua delação e aí com uma coisa maior, envolvendo os outros executivos da empresa e tentando fazer o mesmo modelo que valeu para a Odebrecht. E aí começou a ficar claro que ele não pouparia mais o Lula, que era um dos problemas iniciais dessa delação. Toda vez que ele ia falar, ele fazia um cercadinho e poupava o ex-presidente Lula. Aí, naqueles depoimentos que ele deu diante do Moro, ele começou a dizer, olha, posso falar muito mais, é claro que o Lula sabia. Ele começou a dar umas pílulas do que ele poderia dizer em delação. E aí isso foi retomado, e foi retomado nessa forma de toda a cúpula da empresa falar. Mas o que eu ouço? O que eu ouço é que está dando muito problema, porque os depoimentos, quando são desse tipo, e o da Odebrecht já mostra, eles acumulam contradições, eles acumulam dificuldade de você provar, de você estabelecer uma cadeia de comando entre todos os delatores. Então, por isso é que está encrencando. Mas é ruim mesmo essa correria, fazer uma espécie de liquidação da delação, não é isso? Antes do Janot sair? O Andreasa levantou uma lebre aí muito importante, porque até agora o judiciário não apareceu em delação nenhuma. E aí essa sacada dele foi muito importante, porque quando ali começou a resvalar no Dias Toffoli, ele puxou o freio de mão. Agora, nos 48 do segundo tempo, já nos descontos, será que vai aparecer, Andrés, alguma coisa para cima do judiciário? Aí o Janot vai levantar a bola para cima do judiciário? Porque relativamente à delação da OAS,
até excluindo a questão do judiciário mais ampla, na qual você tem toda a razão, mas a questão é: onde está o Dias Toffoli na delação da OAS? Quer dizer, ou explica por que aquela delação foi suspensa claramente, ou o Dias Toffoli aparece nessa delação. Ou, outra pergunta, ou não havia Dias Toffoli lá? Ou aquilo foi uma fabricação, uma coisa plantada? São questões que precisam ser respondidas. Todos eles dizem que não havia. O advogado dele, que é o Juca, o José Luiz Oliveira Lima, chegou a dizer que não tinha aquele anexo, e o próprio Ministério Público disse que aquilo não estava, portanto não tinha vazado de lá de dentro do Ministério Público. Teria sido, segundo a explicação deles, na época, uma maneira do próprio Léo Pinheiro pressionar para que a delação fosse aceita, e por isso ele teria assustado por sentir que tinha um jogo de pressão ali. A verdade é que o Dias Toffoli veio a público naquela época, é verdade seja dita, ele mostrou comprovantes de que ele pagou pela reforma. É lógico que você não precisa de uma empreiteira do porte da OAS para fazer uma reforma numa residência, né, numa casa. É lógico que isso tem uma certa, muito engraçado. Benevolência, mas ele mostrou casa de qualquer maneira um recibo. Casa de ministro, não, eu acho que casa de ministro tem que ser reformada pela OAS. É empreiteira. Mas senão não serve. Ele mostrou um recibo de que ele pagou por aquilo. Dona Marisa também achava a mesma coisa. Dá prestígio. Dá prestígio. Esse negócio de pedreirinho, esse negócio de prestígio. Lado, né? Porque também é o seguinte, nós estamos falando de uma informação que foi vazada. E nós somos aqui críticos ao vazamento. Eu só falo disso obcecado, o negócio do vazamento. Só que tem tanto vazamento no Brasil que tem vazamento real, falso vazamento, pós-vazamento. Entendeu? Não tem? Tem tudo. Então tudo é possível. A Vera que tá fazendo obra tem vazamento. Não tem não. A minha tá dando tudo bem. Não vem me jogar praga. A Vera não chama. Nenhuma empreiteira vai fazer a obra na casa da Vera. Olha só. Vejam lá.